Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao NayaCast. Esse é um espaço de reflexões sobre tudo o que envolve o estilo de vida da Naya. Seja falar sobre o sistema nervoso feminino, práticas integrativas, autocuidado, espiritualidade, autoconhecimento, saúde integrativa, bem-estar, resgate da energia feminina, da essência feminina. São muitos assuntos que a gente aborda aqui na Naya, que a gente trabalha dessa forma integral, e o NayaCast é justamente esse espaço para a gente levar consciência cada vez mais para mais mulheres, através desses conhecimentos que são tão ricos, conhecimentos que são ancestrais, que são muito antigos e que a gente tem a oportunidade agora de estar resgatando essas sabedorias. Então eu quero começar esse episódio de hoje, primeiramente me apresentando. Muito prazer, meu nome é Nayara Oliveira, eu sou fundadora da Naya, sou sacerdotisa das rosas e também sou mentora de desenvolvimento feminino. E vou estar inaugurando aqui o NayaCast com vocês, falando sobre um assunto que é tão necessário. Por que tantas mulheres estão cansadas? Por que tantas mulheres estão doentes, com problemas ginecológicos, estão exaustas, estão inflamadas? E isso se tornou uma epidemia silenciosa de exaustão feminina, porque muitas mulheres nem sabem também o que está acontecendo com ela. Elas só apresentam sintomas e muitas vezes, na medicina convencional, esses sintomas eles são tratados de uma forma muito superficial. Então não se vai ali na causa raiz, né? Geralmente, muitas mulheres relatam que vão nos médicos, que fazem exames, que muitas vezes os exames dão normais, né? Dão ali ok, mas o corpo ainda continua apresentando sintomas, porque o buraco literalmente é muito mais embaixo. A medicina, gente, e eu quero muito falar sobre isso, ela é maravilhosa em muitos casos. Eu não desconsidero, eu não sou contra. Aqui na Naya a gente não é contra. A gente só apresenta novas formas, a gente apresenta um novo olhar para o ser humano, principalmente, trazendo essa visão holística, trazendo uma visão do ser integral. Ou seja, você não tem só um corpo físico, você também tem um corpo emocional, mental, espiritual e energético. Então, pelo menos esses 5 níveis a gente trabalha aqui na Naya. Então, a gente olha para você, mulher, dessa forma integral. Hoje em dia, a gente vê que o mundo está muito baseado nas sensações físicas, nos sintomas físicos. E existem muitos tratamentos incríveis e também medicamentos que ajudam nesses sintomas físicos e que também são muito necessários. Mas aqui a gente traz uma visão muito além, a gente mergulha aí nesse iceberg, né? É como se o sintoma físico ele fosse só a pontinha do iceberg e a Naya, ela olha por debaixo desse iceberg. Então é isso que a gente vai falar sobre hoje, nesse primeiro episódio do NayaCast. Por que tantas mulheres estão cansadas? Você já parou para se perguntar? Talvez você seja essa mulher. Talvez você seja essa mulher que acorda cansada, que tem uma energia baixa, que não consegue ter energia nos seus dias, que vive com sono, vive cansada, vive em estado constante de alerta. Você tem ansiedade, você pode ter crise do pânico, você pode estar apresentando burnout e inclusive também as doenças crônicas, fibromialgia, síndrome dos ovários policísticos, estresse crônico, fadiga crônica. Tudo isso é um sintoma de uma mulher exausta.
E muitas vezes essas doenças crônicas, elas ainda são um enigma para a medicina, né? São doenças tratadas como incuráveis, justamente porque são detalhes que precisam ser olhados, são situações que precisam ser olhadas de uma forma muito mais profunda. E é preciso de um processo para que a gente entenda o que levou você a estar manifestando esse sintoma. Então, aqui eu quero trazer que muitas mulheres estão vivendo nesse modo de sobrevivência. É basicamente assim, como se você estivesse tendo que fugir de um tigre, de um leão, como se você estivesse em plena mata fechada, numa floresta, e um tigre está correndo atrás de você. Quando a gente olha por fora, não é isso que acontece, mas por dentro é isso o que o seu corpo interpreta. Então, o seu coração começa a acelerar, você começa a suar frio, e tem também muitos sintomas da crise do pânico, porque já é o auge aí do seu sistema nervoso que está super ativado. Mas existem esses sintomas mais iniciais. O burnout é um deles, crise de ansiedade, choros constantes, esse estado de estar à flor da pele, já é o seu sistema nervoso e nesse estado de alerta, nesse modo de sobrevivência. Então, é literalmente o seu corpo age como se lhe preparasse para fugir. Claro que existem muitas outras formas do sistema nervoso apresentar esses estados que eu não vou entrar em muito detalhe nesse NayaCast, nesse episódio. Eu vou trazer outro episódio falando de uma forma mais profunda sobre o sistema nervoso, mas nesse episódio eu quero que você entenda que provavelmente você está vivendo nesse modo de sobrevivência, porque o seu sistema nervoso está em alerta constante e é um dos principais modos que você consegue reconhecer que você está com esse sistema nervoso alterado, desregulado. Até porque a gente vive hoje em uma sociedade muito acelerada, uma sociedade muito imediatista, uma sociedade onde se tem inúmeros estímulos. A rede social é um deles. Uma dessas redes sociais que muitas pessoas usam diariamente, né, ali que foi tido como uma rede social, mas hoje é muito usada para trabalho também, é uma rede que tem muita informação, que são vídeos muito rápidos, que tem muito estímulo. Então, muitas vezes você abre o celular achando que está descansando, que está desopilando, só que você está piorando o seu sistema nervoso, você está colocando ainda mais informação dentro do seu cérebro. Você acha que não, mas o seu cérebro capta tudo. Então, isso também contribui para que você alimente esse modo de sobrevivência. Claro que aqui também eu gosto muito de trazer o sentido, o olhar espiritual. Aqui na Naya, a gente une muito espiritualidade, consciência, corpo com espírito, céu e terra. Então, não tem como a gente não falar sobre espiritualidade, que inclusive faz parte de um dos nossos pilares, que é o autoconhecimento. Então, espiritualmente falando e historicamente, socialmente também, as mulheres elas foram se desconectando da sua essência feminina. E isso trouxe um dano gigantesco para a gente. E sim, a gente foi se desconectando principalmente com a instalação do patriarcado, que fez com que a gente reprimisse tudo da essência feminina, não só em nós mulheres, nos homens também, eles também foram afetados, mas principalmente nós mulheres que somos seres femininos. Então, tudo em relação ao ser mulher
foi reprimido, foi cortado, é como se realmente cortassem as nossas asas. Então, eu gosto muito de ver que a gente carrega essa sobrecarga desde essa época, porque pensa comigo, você é o futuro das suas ancestrais. Você tem mãe, tem avó, tem bisavó, tem tataravó. Então, essas mulheres viveram nessas épocas. Essas mulheres viveram em épocas onde elas eram extremamente perseguidas. E como você é a soma da sua mãe e do seu pai, e o seu pai e a sua mãe são a soma dos seus avós, essa linhagem, ela está sendo transmitida para você. Então, aqui eu também gosto muito de falar sobre ancestralidade feminina, porque você precisa entender de onde você veio. Você precisa entender que o que você sente hoje, muitas vezes não é só seu. Na grande maioria das vezes, não é só seu. Então, ter um entendimento sobre isso faz com que você consiga reverter e até cessar esses sintomas que você tem hoje. Porque você entende que isso foi passado para você, você entende que isso tem algo mais profundo a ser olhado e você entende que isso pode sim ser resolvido com consciência, com determinação, com constância e principalmente com muito amor próprio. Então, essa sobrecarga, ela é ancestral. Ela vem de muitas mulheres que passaram por muita repressão, que foram muito excluídas, que foram anuladas, que foram negadas, que foram duvidadas. Isso, mulher, está nas suas células até hoje. Então, muitas vezes você acha que, eu só estou fazendo muitas coisas. Pode ser sim, é algo a ser olhado. Às vezes você realmente está em um trabalho que está sugando muito de você. Você está em um relacionamento que está lhe deixando sobrecarregada emocionalmente. Você está em um ambiente que está sendo tóxico. Você está com a mente muito sobrecarregada, conturbada, com muita coisa. Isso não pode ser desconsiderado de forma alguma. A gente precisa olhar para a sua vida atual, mas não só isso. Entende? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê que além de tudo isso, olha só, as mulheres também tentam dar conta de tudo. Dar conta de trabalho, de filhos, de marido, de família, do emocional, do financeiro. Então, hoje é literalmente insustentável para qualquer ser humano continuar com o ritmo de vida que estamos tendo na sociedade, que é valorizado, mas que não é o ideal para nenhum ser humano, especialmente para nós mulheres que somos cíclicas. Temos um ritmo totalmente diferente do que o ritmo masculino e somos sim mais sensíveis emocionalmente, até porque somos mais conectadas com as nossas emoções. Temos mais oscilações hormonais e emocionais, consequentemente. Então, quando a gente vê todo esse contexto, a gente se dá conta de que muitas mulheres não estão doentes, elas estão esgotadas de equilibrar, de tentar equilibrar todos os pratos. Elas estão esgotadas de viverem em alerta. E o seu corpo, ele aprendeu a viver assim desde muito tempo. E ele simplesmente só está tentando lhe manter no mesmo ritmo. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele só está tentando manter tudo sob controle porque ele aprendeu que isso é o melhor para você. Que isso é o ideal para você. E isso precisa então ser regulado, reeducado. Você precisa ensinar o seu corpo a se sentir seguro novamente,
a limpar muitas coisas que foram passadas para você, a mudar o seu estilo de vida, e é por isso que a Naya existe, e é por isso que a gente denomina a Naya como um estilo de vida, porque você integrar autoconhecimento, saúde e bem-estar é você decidir viver um novo estilo de vida. E você decidir viver um novo estilo de vida é sair desse estado de sobrevivência, principalmente o estilo de vida Naya, que traz essa resiliência acima de tudo. Porque aqui a gente não vai ensinar você a ser calminha e ficar calada, ou aceitar, ou então ser sempre tranquila. Não é sobre isso. Aqui a gente ensina, acima de tudo, a você ter autonomia sobre o seu corpo, sobre quem você é. E principalmente você aprender a ter resiliência. Esses dias eu vi uma frase de uma menina falando assim: e agora tudo é isso de regular o sistema nervoso para você aprender a ser calma. Mas as mulheres também expressam as suas emoções. Isso está sendo muito danoso para as mulheres, porque elas vão alimentar essa indústria de que elas têm que ser quietas, caladas. E não é isso o que a gente traz aqui na Naya. A gente traz principalmente você identificar as suas emoções, você entender as suas emoções, acolher e liberar. Entendendo que isso vai ser benéfico para você. Você aprender a desenvolver um estado de calma e resiliência só vai ser bom para você. O nosso intuito aqui não é fazer com que a gente retroceda na evolução feminina calando as mulheres. Jamais. Pelo contrário, é você ter autonomia de você determinar a sua paz, de nada tirar a sua paz, de você se permitir viver uma vida leve, abundante, com segurança interna, com felicidade, porque esse estado de sobrevivência faz com que você se sinta em alerta, em sofrimento, em constante medo. E isso está fazendo com que você se afaste da vida que você quer, da vida que você sonha. Então é isso. Quando a gente fala que a Naya tira a mulher desse estado de sobrevivência e leva para um estado de florescimento, a gente lhe tira desse estado de sobrecarga, de sofrimento, de frustração e te leva para um estado onde você é a mestra de si mesma, você é a protagonista da sua vida e você cria e manifesta a vida que você deseja, respeitando o seu ciclo, respeitando a sua individualidade, respeitando o seu ser feminino. Então é isso a nossa proposta. É fazer com que você, mulher, enxergue se você está nesse estado de sobrevivência e lhe apresentar caminhos e possibilidades de acordo com o seu momento de vida para que você trilhe esse caminho de florescimento. E eu quero finalizar o Naya Cast de hoje falando que talvez o que o seu corpo esteja pedindo agora não seja mais esforço, mas justamente mais pausa. E se você chegou aqui nesse canal através de alguma meditação ou através mesmo desse episódio do nosso NayaCast, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar as notificações, a comentar as suas reflexões. Aqui é um espaço aberto para você também expressar as suas emoções. A gente quer criar essa comunidade de mulheres que se apoiam, que se ajudam, que se entendem, que se unem, que se fortalecem. Porque é muito importante a gente ter esse espaço onde a gente pode externar as nossas emoções sem medo de julgamento. E sabendo que tem mulheres que passam pela mesma situação, e que a gente compartilha as nossas dores
e a gente evolui e cresce e manifesta uma vida muito melhor juntas. E quando uma mulher ela aprende a cuidar do seu sistema nervoso, ela deixa de viver apenas sobrevivendo e começa nesse florescimento. Por isso que a base do que a gente faz hoje aqui na Naya é a regulação do seu sistema nervoso, porque ele é a base para tudo na sua vida. Esse é o caminho do estilo de vida Naya. E eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Não esqueça de fazer as suas considerações aqui nos comentários. Se sinta também livre para compartilhar esse conteúdo com o máximo de mulheres que você conseguir, para que a gente possa ajudar cada vez mais as mulheres a se libertarem dessa prisão mental, dessa prisão emocional e manifestarem a vida que elas desejam e ser quem elas querem ser, porque esse, meus amores, é o nosso momento. Essa é a nossa era. A era das mulheres voltarem a ser protagonistas está voltando. E ela começa com a sua decisão. Então é isso, amada. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece também de dar o like para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. E a gente se vê no próximo NayaCast. Menos correria, mais presença.